Bom dia, nono ano, tudo bem? Hoje a gente continua falando da Ásia sob uma nova perspectiva. Hoje falando de sociedade e economia asiáticas. A gente já viu, né, o capítulo 17 e 18, eles estão falando já de outros aspectos. No primeiro, das subdivisões, né, das regiões e regionalizações que a gente tem da Ásia. Por exemplo, a divisão entre Ásia Setentrional, Meridional, Oriente Médio, Sudeste Asiático, Extremo Oriente. Passamos por esse 17. O 18 falou muito mais dos aspectos físicos, como o relevo, a ocorrência da floresta tropical na região da Indonésia, além da ocorrência da maior cordilheira, né, a cadeia montanhosa fora da água, né, no caso emersa do mundo, que é a cordilheira onde tem o pico do mundo, né, o ponto mais alto, culminante do mundo, que é o Monte Everest, e toda a sua cadeia montanhosa com vários picos entre os maiores do mundo também. Sabendo disso, o capítulo 19 começa falando sobre, né, um resumo e trazendo algumas informações sobre as sociedades e basicamente, né, a definição mais famosa primeiro, que é o maior do mundo, né, a maior porção imersa de terra contínua no mundo é o continente euroasiático. A Ásia em si, mesmo sem a Europa, já é o maior do mundo. Ela também possui a maior população do mundo, cerca de 60% da população mundial está localizada, né, abrigada nesse continente asiático. Sabendo disso, entre o top 20 aí, a gente tem pelo menos 10 países da Ásia incluídos nos mais populosos do mundo, para a gente ter noção do tamanho, né, disso. Eu trouxe esse gráfico, formato de pizza, para a gente perceber que os dois que têm maior população no mundo são os países China, em primeiro lugar, e a Índia, seguindo, né, por aí com a Indonésia já em quarto, e por aí vai, o Paquistão em sexto. A gente tem uma diversidade de países com sistemas econômicos, religiões, políticos, tudo diferente, mesmo assim com grandes populações. O que isso quer dizer sobre essa sociedade asiática? Basicamente, gente, grande parte da sociedade asiática, ela é milenar, né? Tem culturas milenares, então elas habitam aquela região há muito tempo, né? Não foram, é claro que foram através das migrações, sabemos hoje, né, a teoria mais aceita sobre as migrações das populações mundiais é de que todos saímos do continente africano e fomos nos espalhando pelo mundo. A Ásia, sim, como se a gente for olhar pela história do cristianismo, das religiões monoteístas e das religiões não monoteístas, a gente vai perceber que a Ásia está ali como palco de vários acontecimentos sagrados e divinos para muitas dessas culturas. O modo de vida está muito caracterizado com isso, né? O modo de vida de agricultura, de agricultores, de familiar, também do sistema familiar de agricultura. São populações agrárias de fato, né? E, por exemplo, a Índia, mais de 70% de sua população é caracterizada como agrária ainda, né? Do setor agricultor, vivem no ambiente rural. Então, grande parte da sua população não está nas aglomerações urbanas. É porque tem muita gente na Índia mesmo. Na China acontece mais ou menos o mesmo, a gente tem uma super concentração de pessoas nas zonas econômicas especiais, que eu vou falar mais pra frente, mas a gente também tem uma certa distribuição para o interior, principalmente margeando aí, fazendo o percurso dos grandes rios, como o Yangtze e também o Rio Azul, Amarelo, que tem lá na na China, e que são bastante famosos, né, que a gente falou na aula anterior. Para a necessidade de controle, né, de algumas populações, no caso da China específico, né, foi criada uma política pública, né, o Estado promoveu um controle de natalidade, baseado em que uma família poderia ter um filho, né, a política do filho único, como é conhecida pela gente aqui do Ocidente. Se você tivesse mais de um filho, você era multado, e muitas dessas pessoas muito pobres não teriam como arcar, ocorreram muitos assassinatos, né? As pessoas tinham que abandonar os filhos ou realmente abrir mão da vida deles, devido a essa cobrança. De fato, assim, pegando todo o objetivo da política do filho único, ela deu certo. Pro governo ela deu certo, em certa parte. Houve sim um controle da população, do crescimento da população. Mas isso gerou algumas consequências econômicas, inclusive. Por exemplo, você tem uma diminuição da natalidade, consequentemente a sua pirâmide etária vai ser alterada.
possibilitando que a população economicamente ativa seja reduzida e isso atrapalhe seu desenvolvimento econômico. Percebemos também que a China não tem muito problema com isso devido ao seu grande crescimento econômico nos últimos 20 anos. Então, apesar desse problema, né, gerado aí com a política do filho único, que se encerrou em 2015, a China manteve seu crescimento econômico, mesmo com essas alterações na pirâmide, já que a gente está falando, né, de 1,3 bilhão de pessoas. É gente abessa se a gente pensar que existem 7 bilhões no mundo, 1,3 está só num país que é a China. Enquanto sociedade, então, a gente sabe também que devido à sua grande diversidade geográfica, né, de paisagem, de clima, de ocorrência de desertos, de oferta de recursos, de possibilidade para solos agricultáveis, a distribuição da população asiática vai ser muito desigual. Eu trouxe esse mapa para vocês e essas manchas mais avermelhadas, elas têm a ver com os locais de maior concentração populacional. Percebam aí, vou colocar eles na tela, que a região oeste, né, da Rússia, onde está situada a cidade de São Petersburgo e Moscou, há uma concentração populacional. Caminhando ali para a região já do Cazaquistão, a gente também tem uma pequena concentração. E na região de Ekaterimburgo, ou Novosibirsk, que tá sinalizado aí também. Já na parte do Extremo Oriente, a gente tem aí as ilhas japonesas com grande concentração populacional. A Coreia do Sul, né, grande parte daí do Mar da China, o litoral chinês também com grande concentração. O Vietnã, que é essa península que vai seguir abaixo de Guangzhou e Cantão, onde está sinalizado no mapa para vocês. Na Índia, né, nesse triângulozinho que fica quase no meio, lá no sul, a gente vai ter a concentração no litoral e também no caminho que o rio Indo-Ganges, né, a bacia Indo-Gangéica, faz para chegar até o mar. Percebemos, então, além de todas essas concentrações, que há uma grande concentração também na Indonésia, um dos países mais populosos do mundo, como a gente viu anteriormente. Em questão de desenvolvimento humano, né, de distribuição da riqueza, de acesso à educação, à moradia, à qualidade de vida, há uma grande disparidade. Os países da Ásia Central realmente não têm um grande desenvolvimento social, assim como os da Indochina, que a gente chama de Sudeste Asiático também. A Índia tem grandes problemas relacionados a saneamento, acesso a recursos, apesar de ser um dos países que mais cresceu nos últimos 20 anos no quesito econômico, não há distribuição de rendas de forma igualitária. O Paquistão apresenta também grandes índices negativos, né, de desenvolvimento. Fora isso, a gente tem o Camboja, a gente tem o Iêmen, na região ali da Arábica, né, da Arábia. Enfim, a gente tem diversidade de IDHs, enquanto o Japão, que tem uma sociedade mais igualitária, com uma melhor distribuição de renda, melhor estrutura industrial, a gente vai ter países que realmente não alcançaram ainda esse patamar e que sofrem com atrasos desde do quesito social, quanto econômico, educacional e tudo mais. Quanto à economia asiática, a gente já tem, né, como eu já adiantei, ela está muito relacionada às sociedades, né, a gente analisa dessa maneira também, até porque os índices que a gente olha para falar sobre a qualidade de vida tem a ver com índices econômicos. Então, ela vai ser também, enquanto sociedade, enquanto aspectos geográficos, diversificada. Então, eu tenho a sociedade diversificada, né, com etnias, línguas, religiões diferentes. Eu vou ter também uma sociedade diversificada e, consequentemente, uma economia também. Se eu tenho um país com características históricas mais agrárias, o desenvolvimento agrário vai se manter como prioritário ou como que se destaca na sua economia. Por exemplo, a gente pode falar sobre isso em relação à Índia, que apesar de todo o seu setor de serviços, né, de telemarketing e tudo mais, sendo bem desenvolvido, tendo um desenvolvimento econômico importante, ela ainda mantém grande parte da sua população no ambiente rural. A China, como um grande país exportador de alimentos e consumidor também de alimentos, graças ao solo de Lodz, como a gente falou na outra aula, super fértil, onde se propaga, né, o desenvolvimento desse setor econômico específico. E é muito importante que os países tenham acesso ao mar para fazer sua dinâmica econômica. Isso vai ser primordial, por exemplo, para o desenvolvimento dos tigres asiáticos. O que são os tigres asiáticos, gente? Eles são países
que apresentaram intenso desenvolvimento e desenvolvimento feroz, agressivo no ramo industrial, principalmente a partir da década de 60, 70 e 80. Então, nesses 30 anos, a gente vai ver alguns países despontando com um crescimento industrial considerável. E essa ferocidade, essa agressividade de crescimento econômico vai dar a eles esse estigma de tigre, né? De um felino de grande porte, que está no topo da cadeia alimentar dele e que também vai representar o crescimento desses países economicamente. Sabendo disso, que lá da década de 70 e 80 principalmente, quando Singapura, Hong Kong, que não é um país, né, naquele momento era um protetorado, era uma área pertencente à Inglaterra ainda, sob domínio, de certa forma, e influência. Hoje ela é uma região administrativa chinesa. Vocês viram recentemente com grandes levantes populares aí, porque as leis da China não se aplicam em Hong Kong, que tem uma lei à parte, né, particular. Isso foi estabelecido com o governo chinês e por isso grandes revoltas populares, as pessoas nas ruas querendo os direitos dela e a liberdade de expressão, de julgamento também diferenciado em relação à China continental. Então, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura vão ser os primeiros grandes tigres asiáticos. Gente, o desenvolvimento deles vai ter muito a ver com a história da economia japonesa, que eu vou contar para vocês agora rapidinho. Sabendo que a gente está nesse cenário da década de 60, 70 e 80, diante de um mundo bipolar, o Japão, que vai ser um dos perdedores da Segunda Guerra Mundial junto com a Alemanha e a Itália, vai se desenvolver economicamente de que maneira? Primeiro, ele vai sofrer muitas sanções do mercado internacional em relação ao seu desenvolvimento e do reconhecimento dele enquanto mercado consumidor ou realmente atuante no comércio mundial. Ele vai receber investimentos dos países vencedores, por exemplo, os Estados Unidos e os países da Europa Ocidental. Por que não a União Soviética? Porque a União Soviética, nesse momento aí, vai ser o grande inimigo do Ocidente. Depois de ajudar a vencer a Segunda Guerra, né, as grandes potências econômicas vão começar a brigar entre si. A gente sabe, o mundo bipolar vai ser caracterizado por isso. Então, o Japão vai receber muito desse investimento ocidental, vai se desenvolver, vai pegar esse dinheiro e suas limitações, vai investir em educação, ciência e tecnologia e vai se desenvolver economicamente através do que a gente chama de milagre econômico japonês. Quando o Japão se estrutura, é necessário buscar outros mercados também, para que o socialismo, né, o modelo socialista soviético, o modelo socialista chinês, não se espalhe para todos os países asiáticos. E é interessante para a galera do Ocidente investir em outros locais. Hong Kong é um exemplo disso, Singapura, Taiwan, né, a China que é insular, não é a China continental, e a Coreia do Sul, que a gente tem a Coreia do Norte ali em cima, já disputando território e fronteira no paralelo 48, 38, não lembro direito, vou olhar depois. Mas enfim, com isso vocês percebam que há um interesse de desenvolvimento desse grupo de países ocidentais em investir nesses tigres asiáticos, nesse momento bipolar. Com o fim disso, né, e o sucesso desse projeto de investimento, com a abertura da China ao mercado internacional, com o fim da União Soviética em 91, a gente vai começar a visualizar que esse tipo de desenvolvimento agressivo, voltado para a exportação, com zonas de exportação especiais, vai se estender para novos tigres asiáticos, novos países dessa região. Quais são esses países? A Indonésia, o Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas. Vão ser os novos tigres que a gente conhece hoje. O Estado desses países vai ser o grande fornecedor de infraestrutura, enquanto as multinacionais vão entrar para se utilizar, né, da mão de obra barata, da fragilidade das leis ambientais e da fragilidade das leis trabalhistas também, para desenvolver economicamente nessas regiões. É uma região economicamente muito ativa, que a gente reúne no termo Bacia do Pacífico, então é muito interessante. A única que não vai seguir exatamente esse modelo, é claro que vão ter adaptações para cada país. A Coreia do Sul, no primeiro momento, não vai adotar esse modelo. Ela vai investir em empresas familiares, né, conglomerados empresariais que têm como estrutura as famílias coreanas, como a Hyundai, a Samsung, cresceram assim. Só depois, num segundo momento, que ela vai realmente se abrir a multinacionais associadas
aglomerados, conglomerados familiares, característica da economia coreana. E aí eu trouxe essas fotinhas aqui sobre a cidade de Bangkok, Singapura também e Hong Kong, para vocês visualizarem que o progresso está estampado aí, né, na sua paisagem urbana também. E a China, né, gente? Como é que é a economia chinesa e o que ela tem a ver com toda essa dinâmica? É claro, é bom falar aqui, né, que o material separa as regiões, então eu estou dando um panorama geral e dando destaque para essas economias, mas depois a gente vai falar com mais intensidade e profundidade sobre a China, sobre o Oriente Médio, que a gente não falou ainda muito, né? E também sobre esses tigres asiáticos detalhadamente, o Japão também. Só que aqui a gente vai falar da China, e a China realmente é um caso específico, passou pela sua revolução na década de 50, adotou um modelo socialista que não é soviético, tem um regime autoritário até hoje, controle de informação, não existe oposição política, mas ela tem abertura econômica ao mercado internacional, sendo a segunda maior economia do mundo. O Estado dela é muito forte, né? O Estado concentra recursos e fornecedor de obras de infraestrutura, de telecomunicação, de transporte, de tecnologia também. Então a China investe muito enquanto Estado e abre, né, seus portos super bem estruturados e modernos para que empresas capitalistas usufruam dessa infraestrutura, é claro, fazendo uma grande parceria estatal, usando, obviamente, o grande exército de reserva que a maior população do mundo dá, né, como oportunidade nesse território do continente asiático, que é o Estado chinês. Então há sim uma grande organização interna para que o Estado continue ganhando dinheiro apesar de isenções fiscais e política de desvalorização da moeda para atrair empresas internacionais. Esse tipo de baixar o valor da sua moeda para atrair empresas é praticado inclusive em países sul-americanos como o Peru, como a Colômbia, em algum momento, o Chile também. Então não é uma prática exclusiva do Sudeste e Extremo Oriente Asiático, é uma prática usada no mundo inteiro. E como é que a China vai se abrir assim? Vai primeiro controlar, né, o acesso das pessoas às grandes cidades, vai desenvolver aí tecnologia, construir universidades supermodernas e novas. Através dos seus rios, ela tem muitos recursos hidrelétricos, recursos minerais, então ela tem, de certa forma, alguma autonomia. Ela consegue bater de frente com alguns mercados que se recusarem a fazer acordos, por exemplo, Estados Unidos. Ela tem uma rede econômica que permite que ela faça essa barganha. As zonas econômicas especiais, elas vão seguir esse modelo adotado pelos tigres asiáticos, e o governo vai realmente fazer essas grandes parcerias entre o público e o privado, valorizando, é claro, o enriquecimento e o poder do Estado, a compra de dólares, para que você possa controlar o preço dessa moeda, caso haja problemas internacionais, como essa pandemia, por exemplo. E aqui eu trouxe esse mapa, né, da apostila de vocês, que vai desenhar onde estão situadas essas zonas econômicas especiais. Percebam que elas estão ou no caminho dos rios chineses ou realmente já na desembocadura deles ou no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Mar da China também, que é essa parte mais interna. Sabendo disso, então, a gente consegue entender esse desenvolvimento asiático, né, polarizado por alguns países, essa desigualdade de distribuição, tanto populacional quanto de recursos econômica, agricultura e tudo mais. Além disso, a gente consegue perceber que existe um modelo de desenvolvimento que é recente, né, de países emergentes que estão se desenvolvendo economicamente da metade do século XX para frente, né, agora para o XXI. Com isso, então, a gente termina esses aspectos gerais da economia e sociedade asiáticos. Como eu falei, a gente vai ver mais especificamente o caso do Japão e seu grande desenvolvimento pós-Segunda Guerra, o caso da China e as zonas econômicas e a dinâmica interna da China, enquanto também a gente vai dar um foco maior para o Oriente Médio, com seus intensos conflitos e todos os processos ali religiosos, políticos, sociais e da exploração do petróleo que ocorrem na região.
Então, até mais. Hoje eu vou colocar disponível para vocês o teste, para vocês entregarem na próxima semana. Qualquer dúvida, por favor, tirá-las no tempo de aula. Não me mandar mensagem no WhatsApp fora do meu horário de aula, por favor, tá bom? Só falar por aqui, falar aqui nessa postagem, ou mesmo na postagem da atividade, caso a dúvida continue persistindo. Um beijão, até mais!